Agora ele cai. Alexandre de Moraes está perdido. Ele não tem saída. Você vai conferir tudo nesse vídeo. Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Povo Brasileiro. O vídeo começa agora. Um tema que está sendo amplamente debatido é a possibilidade de anistia para os presos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro. A opinião predominante na comunidade jurídica e política é que as decisões e sentenças relacionadas aos acontecimentos de 8 de janeiro não seguiram o devido processo legal. Esses processos foram mais políticos do que jurídicos. Atualmente, o processo está sendo pressionado no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. O governo de Lula também está considerando cada vez mais a possibilidade de aprovação dessa proposta no Congresso Nacional, especialmente após as eleições municipais. Se o PL, Partido Liberal, obtiver uma boa performance nas eleições municipais, é provável que faça pressão para que a proposta de anistia seja aprovada em troca de apoio aos deputados. Esse é um cenário em que muitos acreditam. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes resolveu se manifestar sobre o assunto. Em uma matéria publicada pelo portal R7, Moraes afirmou que o STF pode revisar uma eventual anistia concedida aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Em outras palavras, se a Câmara dos Deputados ou o Congresso aprovar a anistia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, pode invalidar essa decisão. O ministro declarou nesta sexta-feira que uma possível anistia para os crimes cometidos pelos condenados no 8 de janeiro de 2023 pode ser revista pela Corte posteriormente. Ele afirmou: "Vamos aguardar. Quem admite ou não a anistia é a Constituição Federal, e quem interpreta a Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal." Isso soa como uma tentativa de afirmar: "Eu sou quem decide sobre tudo." Ou seja, ele sugere que, se ele interpretar a Constituição de uma maneira específica, não haverá anistia para os envolvidos. Vale lembrar que a esquerda já foi beneficiada por anistias anteriormente. Esse posicionamento é, a meu ver, questionável, especialmente porque um ministro da Suprema Corte não deveria se manifestar sobre casos que possam estar sob seu julgamento. Isso revela uma certa fragilidade na distinção entre decisões políticas e jurídicas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. A crítica predominante, inclusive na grande mídia e na oposição, é que o STF se tornou um tribunal político há algum tempo. Decisões ou declarações, como a de Alexandre Moraes, são preocupantes. Recentemente, postei aqui sobre a exigência do presidente Lula para que o presidente da Argentina, Javier Milei, pedisse desculpas. Eu mencionei que Milei provavelmente não aceitaria isso. Hoje, Eduardo Bolsonaro compartilhou uma declaração de Javier Milei que dizia o seguinte: "O presidente da Argentina, Javier Milei, prova que não se submete ao politicamente correto e, de forma elegante, chama o decente novamente pelo nome de corrupto." Segundo Eduardo Bolsonaro, Milei comentou: "Desde quando tenho que pedir desculpas por dizer a verdade? Fui preso por corrupção e sou comunista." Olha o que ele disse esta semana: "Lula pensa o que quiser, eu sou o que sou. São problemas de quem os tem. Eu chamei de corrupto e comunista, porque é isso que é." Devemos pedir desculpas por dizer a verdade. Estamos tão doentes com a correção política que a realidade se tornou uma ofensa. Não se pode dizer nada à esquerda, pois, se alguém chama um corrupto de corrupto, não há problema, mas se chama um comunista de comunista, é um problema. Javier Milei questionou essa situação e comentou que, se a esquerda não pode ser criticada, então estamos em um ponto onde a correção política é absurda.
Milei afirmou que não se curva ao politicamente correto e que devemos poder falar a verdade sobre a esquerda sem medo de represálias. Durante uma entrevista acalorada, o presidente argentino Javier Milei disparou contra o presidente brasileiro Lula com uma veemência que deixou todos atônitos. Desde quando tenho que pedir desculpas por dizer a verdade? Fui preso por corrupção e sou comunista. Olha o que ele disse esta semana. Lula, pensa o que quiser, eu sou o que sou. São problemas de quem os tem. Eu chamei de corrupto e comunista porque é isso que é. Devemos pedir desculpas por dizer a verdade? Estamos tão doentes com a correção política que a realidade se tornou uma ofensa? Declarou Milei, acentuando o clima de tensão. Essas palavras incendiaram ainda mais a já inflamável relação entre os dois países. Milei não apenas reiterou suas críticas, mas também questionou o estado atual da correção política. Não se pode dizer nada à esquerda, pois se alguém chama um corrupto de corrupto, não há problema. Mas se chama um comunista de comunista, é um problema, desabafou, enquanto o público presente murmurava em concordância ou choque. A controvérsia aumentou quando Milei comentou sobre a dificuldade de criticar a esquerda sem enfrentar uma reação desproporcional. Se a esquerda não pode ser criticada, então estamos em um ponto onde a correção política é absurda. Milei afirmou que não se curva ao politicamente correto e que devemos poder falar a verdade sobre a esquerda sem medo de represálias. Essas declarações provocaram uma enxurrada de reações, tanto de apoio quanto de condenação, em ambos os lados da fronteira. Em Brasília, a resposta de Lula foi rápida e incisiva. Ele apareceu diante das câmeras com um semblante sério e rebateu as acusações com firmeza. Essas palavras são um ataque não apenas a mim, mas a todos que acreditam na justiça e na democracia. Não podemos permitir que a política se transforme em um campo de insultos e desinformação, afirmou, tentando manter a calma, apesar da evidente indignação. O impacto das declarações de Milei ecoou por todo o continente. Analistas políticos se dividiram em suas avaliações, com alguns defendendo a liberdade de expressão do presidente argentino e outros condenando sua falta de diplomacia. Estamos vendo um novo tipo de confronto, onde a verdade é usada como uma arma e a correção política é vista como fraqueza, observou um especialista em relações internacionais. Nas ruas, a população de ambos os países manifestou suas opiniões de maneira apaixonada. Em Buenos Aires, muitos apoiadores de Milei aplaudiram sua franqueza e coragem de enfrentar o que consideram ser hipocrisias políticas. Já no Brasil, a reação foi mista, com alguns defendendo Lula e outros se sentindo traídos pelas antigas promessas de integridade. Enquanto isso, o cenário político sul-americano permanece instável. Os próximos dias serão cruciais para determinar se haverá uma tentativa de reconciliação ou se a situação se deteriorará ainda mais. O suspense continua a crescer, com todos aguardando para ver qual será o próximo movimento nesse jogo de xadrez político de alta tensão. No entanto, uma coisa é certa: a relação entre Argentina e Brasil nunca mais será a mesma. As palavras ditas não podem ser desfeitas e o impacto delas será sentido por muito tempo. Os líderes de ambos os países agora enfrentam o desafio de navegar em águas turbulentas, onde cada declaração pode ter consequências profundas e duradouras. Ontem, também comentei sobre um escândalo denunciado pelo Tribunal de Contas da União, envolvendo uma grande licitação da SECOM, que é o Ministério da Secretaria de Comunicação. O ministro Paulo Pimenta, atualmente secretário-geral para a reconstrução do Rio Grande do Sul,
está relacionado a essa licitação. O site O Antagonista fez uma denúncia sobre essa licitação e os indícios de irregularidades encontrados pelo tribunal. Hoje, o Antagonista trouxe uma nova denúncia, alegando que os ministros do TCU estão suavizando o caso. Segundo a matéria, os ministros estão deixando o processo parado desde maio, apesar dos pareceres técnicos que indicam irregularidades. Assim, há uma parte do Tribunal de Contas da União, composta por técnicos, que denunciou as irregularidades, mas os ministros escolhidos politicamente estão abafando o processo. Vamos agora para uma matéria do Metrópolis. O presidente Lula criticou os preços dos alimentos, dizendo que é necessário reduzir os preços. Essa declaração acendeu uma luz vermelha no mercado, principalmente após o escândalo envolvendo o leilão de arroz, conhecido como arrosgate, que deve levar à criação de uma CPI. Lula falou sobre o custo do arroz e do feijão e pediu a redução dos preços. Ele afirmou: "Vi um saco de arroz de 5 quilos a R$ 36 não é possível. O preço tem que estar de acordo com o poder aquisitivo do povo mais humilde. O feijão é a mesma coisa. A carne até que barateou, posso dizer que a picanha barateou, mas é preciso reduzir todos os preços para que o povo tenha acesso." Essa fala é preocupante porque já há um histórico de governos petistas interferindo na economia de maneira prejudicial, o que pode causar inflação e afetar ainda mais o povo brasileiro. De acordo com o Estadão, quanto mais Lula rejeita a necessidade de um ajuste fiscal, mais ele eleva o custo das medidas que terão que ser adotadas para corrigir a situação. O problema é que essas medidas provavelmente serão necessárias em um governo futuro, não no atual, pois Lula não tem interesse em resolver a crise. Ele fabrica sua própria crise e seu negacionismo econômico só aumenta as incertezas e alimenta uma crise de confiança criada por suas próprias ações e declarações desastrosas. Esse editorial do Estadão é um dos que mais se aproximam da definição correta do governo Lula: negacionismo econômico. Carlos Bolsonaro fez uma crítica ao presidente francês, Emmanuel Macron, que escreveu uma carta aberta aos franceses falando sobre fratura democrática. Macron está enfrentando uma crise porque a extrema-direita está pronta para atacar a esquerda na Europa. O Parlamento Europeu, por exemplo, foi dominado pela direita, o que tem gerado uma situação difícil para a esquerda. A direita ganhou força na Europa e Macron, em resposta, dissolveu o parlamento. Agora, ele fala sobre uma fratura democrática e a ameaça à democracia, temendo que a extrema-direita vença. Carlos Bolsonaro criticou essa situação, observando que Macron entrou na onda de acusar outros de ameaçar a democracia. Eles parecem estar aprendendo a usar essas táticas. Mas é curioso de onde vêm essas ideias. Enquanto isso, no Brasil, tudo parece seguir de forma democrática e sólida. No entanto, pode haver tentativas de golpe na França. E Macron pode enfrentar esses movimentos com vigor. Já vi essa história antes. Vamos agora falar sobre o Supremo Tribunal Federal. De acordo com uma matéria da Gazeta do Povo, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF, afirmou na quinta-feira que não é comentarista político e nem censurador das declarações do presidente Lula. A declaração foi feita durante o Gilmar Palusa, um fórum que reúne autoridades e empresários em Lisboa. Barroso afirmou que não comentará as declarações de Lula, mas é importante notar que ele e Gilmar Mendes frequentemente comentam politicamente quando se trata de figuras que não gostam, como Bolsonaro. Outro ponto a ser analisado é o próprio Gilmar Palusa, um evento custeado com dinheiro público e realizado em Portugal,
que gerou críticas sobre o uso de recursos públicos para eventos desse tipo. Além disso, o antagonista trouxe uma denúncia sobre o Supremo Tribunal Federal, alegando que há um jogo de cartas marcadas dentro da corte. A denúncia sugere que os ministros combinam suas decisões por WhatsApp antes dos julgamentos. Em uma matéria, Felipe Moura Brasil revelou que houve uma combinação entre ministros do STF durante o julgamento sobre a descriminalização da maconha. Ele mencionou que durante o julgamento houve 2 confissões de combinação. A primeira foi feita por um dos ministros que enviou um áudio, dizendo que seu voto era mais radical. E isso foi interpretado como um voto que não considerava a quantidade de maconha, mas que, na realidade, ele considerava seu voto o mais radical de todos. A questão da descriminalização e o acordo interno do STF revelaram um cenário preocupante. Luiz Roberto Barroso, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, anunciou que a definição da quantidade para distinguir tráfico de consumo foi decidida por um acordo interno no STF. Segundo ele, foi estabelecido um meio-termo entre as sugestões de 25 e 60 gramas, optando por 40 gramas, que é a quantidade adotada no Uruguai. No Uruguai, o consumo é legalizado, mas é importante notar que o nível de conscientização da população pode ser diferente. O que fica claro é que estamos acostumados a ver acordos políticos sendo feitos dentro do Congresso Nacional, mas é igualmente preocupante quando esses acordos e combinações ocorrem antes das sentenças, o que é proibido por lei. Tais práticas são inaceitáveis e não deveriam ocorrer. Além disso, mencionei o Gilmar Palusa novamente, e o antagonista trouxe novas denúncias. De acordo com Felipe Moura Brasil, a combinação entre ministros do STF foi revelada durante o julgamento sobre a descriminalização da maconha. Barroso e outros ministros supostamente combinaram seus votos por meio de mensagens, o que contraria a imparcialidade esperada do tribunal. Felipe Moura Brasil também criticou Gilmar Mendes e o STF por sua postura em relação à participação de 12 empresas com processos na corte no evento Gilmar Palusa, que foi financiado com dinheiro público. Mendes e outros ministros parecem se omitir ao permitir que empresas com processos na corte patrocinem eventos, o que é questionável. Por fim, uma matéria da revista Oeste revelou que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, participou do Gilmar Palusa com despesas pagas pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. A FGV é uma instituição que foi alvo de investigação pela Polícia Federal em 2022 por suspeitas de fraudes em licitações. No entanto, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a investigação no dia seguinte à operação, que incluiu buscas nas sedes da FGV em São Paulo e Rio de Janeiro. O evento em Lisboa foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, fundado por Gilmar Mendes, em parceria com a FGV e a Universidade de Lisboa. Essa situação evidencia um ciclo vicioso onde interesses pessoais e institucionais se entrelaçam, prejudicando a integridade dos processos e da justiça. Isso leva a uma percepção de que o Brasil se tornou uma casa da mãe Joana. Um verdadeiro caos institucional. É uma realidade preocupante e que certamente causa constrangimento para quem observa de fora. Deus abençoe você. Inscreva-se, deixe seu joinha e compartilhe este vídeo. É uma satisfação enorme ter você aqui neste canal. Vou deixar aqui na tela uma indicação de um vídeo que vai abrir sua mente e fazer você ganhar muito dinheiro. Dica preciosa do Elon Musk. Assista.